O seu nome está sujo nos órgãos de proteção ao crédito, sujo no Serasa, sujo no SCPC. Como fazer para limpar o seu nome de forma adequada? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Masson e hoje nós vamos falar sobre um problema que aflige muitas pessoas, o nome negativado. É muito comum que em determinado momento da vida a pessoa acabe passando por alguma dificuldade financeira, por alguma dificuldade em sua vida e venha a ter o seu nome negativado. Normalmente, na maioria dos casos, o nome acaba sendo negativado porque a pessoa deixou de pagar algum tipo de débito. Ocorre que o seu nome não pode ficar negativado eternamente. É necessário que em algum momento seja lhe dada alguma oportunidade ou para quitar as suas dívidas ou de alguma outra forma limpar o seu nome. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco de algumas dessas formas que são possíveis para limpeza do seu nome, para que o seu nome saia dos órgãos de proteção ao crédito. Vamos lá. Quando uma pessoa fica devendo, esta dívida que ela contraiu, ela pode ser cobrada judicialmente, ou seja, o credor pode entrar com uma ação na justiça cobrando a pessoa que deve e também negativar o nome dela nos órgãos de proteção ao crédito. E, numa outra forma, existem diversas empresas que, embora tenham negativado o seu nome, ou seja, tenham inserido o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, essas empresas, por uma série de motivos, acabam não levando a sua dívida até uma cobrança judicial. Veja só, se a sua dívida não foi para a cobrança judicial, depois de um determinado período de tempo, ela não pode mais ser cobrada de forma judicial. Ocorre a chamada prescrição. Ou seja, depois de um tempo, para algumas dívidas são 3 anos, para outras dívidas são 5 anos, não pode mais haver cobrança judicial dessa dívida. No entanto, é muito comum que estas empresas que tinham esse crédito, embora não tenham cobrado a pessoa judicialmente, tenham apenas deixado ela negativada, essas empresas acabam vendendo esses chamados créditos podres para terceiras empresas de cobrança que continuarão fazendo a cobrança desta dívida perante você que devia. Veja, depois de 5 anos, é usual que os próprios órgãos de proteção ao crédito, Serasa, SPC, Cadim, quando se trata de dívida pública, acabem limpando automaticamente o seu nome após 5 anos. Todavia, é muito comum que isso não aconteça em alguns casos e que estas empresas, como eu disse agora há pouco, que compraram os tais créditos podres, continuem ligando, mandando mensagens por WhatsApp e outros aplicativos, cobrando você desta dívida. Então, vamos dividir. Normalmente, após 5 anos, o Serasa, o SPC tem uma tendência a limpar o seu nome. Mas as cobranças extrajudiciais continuarão acontecendo. Nesses casos, você tem a possibilidade de eventualmente não pagar esta dívida, porque ela já está prescrita. Ah, Luciano, mas eu dei a volta por cima e eu, por um aspecto moral, desejo pagar aquela dívida. Então eu negociei com essa empresa e ela diminuiu para mim os juros, eu parcelei e quitei. Isto é possível fazer? Ok, é possível fazer isso. Mas, caso você não possa, caso você não deseje, se estas dívidas estiverem prescritas, não passíveis de cobrança judicial, não há sentido em continuar ter seu nome negativado por dívidas que já estão prescritas. Você tem condições de, buscando o juizado especial cível, buscando um advogado de sua confiança, tomar providências até judiciais para limpeza do seu nome. Eu vou falar um pouco também sobre as dívidas que foram ajuizadas, sobre as dívidas que possuem cobrança judicial.
Mas antes, se você está gostando dos nossos vídeos e chegou até aqui, se inscreva em nossos canais do YouTube, Luciano Masson Advogado e BMV Advogados. Em nossos canais, toda semana colocamos questões jurídicas de interesse de pessoas e de empresas. Se inscreva no canal e receba toda semana os nossos vídeos. Bom, voltando, existem, como eu disse, outras situações em que você teve o seu nome negativado por uma dívida que de fato você tinha e não conseguiu pagar, e esta empresa que era credora entrou com ação judicial contra você. Nessas situações fica mais difícil você conseguir limpar o seu nome sem buscar a tentativa de um acordo. Ah, mas é possível um acordo? Sempre na justiça é possível buscar um acordo. Em 90% dos casos, o acordo resolve a sua situação limpando o seu nome e a situação daquele que era seu credor, porque ainda que de forma parcelada, ele consegue receber aquela dívida e ambos os lados seguem o seu caminho. Você com o nome limpo para poder voltar ao mercado de consumo e ele acabando com aquela cobrança e seguindo a vida dele com a operação que ele possui. Nesses casos em que as dívidas estão ajuizadas, é normal que os advogados que representam essas empresas credoras queiram e até desejem possíveis acordos, mas via de regra, para isso você vai precisar contratar um advogado de sua confiança para que ele possa intermediar, para que ele possa negociar um acordo que atenda aos seus interesses e o interesse daquele que é o credor. Obviamente, quando a pessoa tem o seu nome negativado, ele acaba ficando extremamente nervoso. Isto porque, muitas vezes, se trata de um momento da vida em que a pessoa não atrasa uma, mas atrasa diversas contas, diversas dívidas. O interessante da vida é que, passado 1, 2, 3 anos, a pessoa que era devedora muda seu foco de atuação e se recupera plenamente. Assim, não há sentido que você, tendo recuperado a sua capacidade de vida, a sua capacidade de compra, continue perpetuando essa negativação. Ou seja, busque de todas as formas limpar o seu nome para voltar a ter crédito na praça, poder comprar e seguir a sua vida de forma plena e feliz. Pessoal, essas foram as dicas jurídicas de hoje. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.